Lucas 22, 54. Diz assim o texto: então, prendendo-o, o levaram e o puseram em a casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe. E havendo acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, puseste os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele havia dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amém? Amém. Para que nós pudéssemos entender essa passagem, nós temos que entender o que aconteceu antes da passagem. Antes da passagem, Jesus estava com seus discípulos no Getsêmani. Jesus estava orando, sabendo que não muito tempo após a sua oração ele seria preso e seria morto. E Pedro estava junto com Jesus naquele momento do Getsêmani. E Pedro, ele era um camarada muito engraçado, porque Pedro, ele era impulsivo. Pedro, ele era um homem que antes de falar alguma coisa, porque vai chegar um momento que eu vou estar sozinho. Nunca, Senhor. Para onde o Senhor for, eu vou estar com o Senhor. Não, Pedro, não, eu não vou deixar. Não, mas eu vou ter que, não, mas não vai. Pedro era assim. Pedro era que Jesus estava andando sobre o mar. Senhor, se és tu, diga que és tu que eu vou andar. Pedro, sou eu. Então tá bom, foi o primeiro que pulou e andou em cima do mar. Pedro era um camarada que antes de Jesus terminar a frase, ele já estava falando. E Pedro estava com Jesus no Getsêmani quando se aproximaram os soldados para prender Jesus. Quando chegou os soldados para prender Jesus, Pedro tomou a mesma atitude que todos os outros discípulos tomaram. Cuidado, tá? Deus abençoe. Quando prenderam Jesus, quando eles viram que a giripoca ia piar, quando viram que o negócio ia estralar, todos os discípulos deixaram o Senhor. Todos eles, sem exceção de nenhum, todos eles, todos foram embora com medo. Pois bem, eles foram embora com medo e Jesus foi sendo levado para um interrogatório. Pense comigo, Pedro, ele estava temendo pela vida dele porque ele sabia em que Jesus estava sendo levado para o interrogatório e dali o negócio ia, o interrogatório no pé do ouvido. Ele sabia que a coisa ia ficar meio complicada. E quando ele fica sabendo que ele é levado, Pedro, ele vai querer saber o que iria se suceder, o que iria acontecer com o Senhor. Mas tem uma coisa engraçada, que Pedro, quando ele chega lá, o texto diz uma coisa interessante. Versículo 54, no final dele, diz que Pedro, o que? Final dele. Pedro seguia de longe. O tema dessa mensagem é a amargura de um discípulo. A primeira coisa que eu quero falar essa noite,
primeira delas é o perigo de seguir Jesus de longe. As pessoas, elas têm um falso engano que vai dar tempo das coisas. Eu meditava durante essa semana toda numa coisa, e nós vemos que hoje as pessoas, elas acham que dá para seguir Jesus de longe, dá para acompanhar Jesus de longe. Você já tentou seguir alguém de longe? Já tentou seguir um carro, acompanhar um carro de longe? O que acontece? Passa o primeiro semáforo, se perde, aí você não sabe em qual rua entrou. Seguir Jesus de longe é um grande perigo de nós nos perdermos no meio do caminho. Hoje as pessoas querem seguir Jesus de longe, por quê? Elas querem seguir Jesus do jeito delas. Hoje, vizinho meu lá, tocando forró, tocando não sei o que, tocando funk, tocando tudo. Aí agora, antes da gente sair para o culto, entra na minha casa, tocando tudo. Hoje nós estamos com uma geração que está indo caminhando a passos largos para o inferno. Por quê? Porque querem seguir Jesus de longe. E é perigoso, porque muitas das vezes não dá tempo de voltar. Muitas das vezes não dá tempo de se aproximar de Jesus de novo. Quando Jesus tem misericórdia ainda, Ele nos dá a possibilidade de estarmos juntos. Mas quando não dá, nos perdemos, nos embaraçamos. A Bíblia diz, irmãos, há caminhos que para o homem parecem bons, mas são caminhos de morte. Quando nós estamos seguindo Jesus de longe, é perigoso. Quando nós estamos levando uma vida cristã de longe, é perigoso. Quando nós estamos crendo no Jesus apenas religiosamente, nós começamos a fazer coisas que falam que não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Quando nós vemos, já estamos fora. Uma vez pregando na cadeira, um rapaz falou, fui pastor, fui não sei o que durante tanto tempo. Olhei para a cara dele e falei assim, legal, e aí? Comecei a me afastar. Quando eu vi aqui, agora eu estou preso. Eu falei assim para ele, o problema é você tentar seguir Jesus de longe. Não, eu estou vendo ele, ainda dá. Jesus está ali, eu estou vendo ele. Jesus saiu da cidade e você não acompanhou. Pedro, ele se desespera, porque ele estava seguindo Jesus de longe. A amargura de Pedro começa a ir, porque ele não estava junto, ou ele não tinha falado que Jesus ia para a forca, que ele ia para a morte, que ele ia para a cruz, que ele ia para a fogueira, e Pedro estaria com ele, Senhor, para onde tu fores eu vou. Quando nós batizamos alguém, o que nós falamos? A confissão de fé. Vou seguir o Senhor até eu morrer, vou obedecer a tua palavra até o dia que eu partir. Não podemos seguir Jesus de longe. Não podemos estar longe de Jesus, precisamos estar sempre juntinho dele. É difícil, porque às vezes a nossa carne fica falando, sai, olha que gostoso, não tem problema, depois você está aqui de novo. Aqui você vai sair um pouquinho, mas o problema é que, quem aqui já viu uma, você está na praia, você vê uma ilha, assim, próximo, quem já viu isso? Já viu? Está perto ou está longe? Quando você olha para a ilha está perto ou a ilha está longe? Parece perto. Parece perto, não parece? Aí chega os bonzão e fala o quê? Vamos ver quem atravessa isso aqui a nado. Sempre tem um esperto, né? Olha a ilha, vou para lá nadando. Quando não, vem um açude e fala assim, vamos ver quem chega do outro lado. Quando você olha, parece uma coisa que não é tão longe. O problema é quando você está nadando e você chega na metade. Quando você chega na metade, que teus braços parece que já está desparafusado, parece que não tem braço, mas que já até ficou dormente. E agora você entra num grande dilema. Ou você volta, ou você continua. Tem um grande problema. Você continuar e depois para você voltar. Porque a hora que você chegar lá, lembre-se, você vai ter que nadar tudo de novo. Quando você chegar lá na ilha, você vai ter que nadar tudo para voltar.
Então às vezes você chega na metade e vê que não vai aguentar, o negócio é voltar. Com Jesus é a mesma coisa. Você está caminhando a passos largos, vendo Jesus e acha que está no sentido de segurança. Você deixa de orar hoje, você deixa de buscar hoje, você deixa de vir na igreja hoje, você deixa de... E aí as coisas vão sendo devagar. E quando você vê, Jesus está lá do outro lado, e você já nem sabe mais onde Ele está, porque você se perdeu pelos caminhos da vida. E quando você se dá conta, você está longe. A pior coisa que tem é você estar longe e achar que você está perto. A pior coisa que tem é você achar que você... Quem lembra aqui um dia que nós fomos evangelizar? E o camarada noia, estava muito louco, estava daquele jeito. Ele falou, não, Deus me usa aqui para eu pregar para os companheiros aqui. O camarada estava com a mão grossa de fumar crack, ele estava muito louco. Ele estava numa criptonita velha, ele estava de um jeito que eu falei, nossa, não para entender o que ele falava, que ele embolava a língua. Eu falei, meu Deus, na cabeça dele, ele estava lá para ajudar os outros. Não, eu estou aqui pregando a palavra, sujo, os dedos grossos de ficar no, sabe, os dedos queimados de segurar a lata, a boca tudo cinza, e descabelado e feio. Mas na cabeça dele, ele não via que ele estava com cabelo, parecendo um cabelo de urso. Ele não via que ele estava descalço, as unhas do pé desse tamanho preta. Ele não viu que ele estava maltrapilho, com o rosto chupado, feião na foto, olhando assim para nós, sem os dentes, falando, eu estou aqui para ajudar os companheiros, trazer uma palavra. O cara estava perdido, achando que estava salvando os outros. Olha que engano terrível. É um engano terrível. Um cego guiando outro cego, não é isso que Jesus fala? Cegos guiando cegos. Então Pedro, a amargura de Pedro começa quando ele se encontra longe. Quando ele se encontra longe. O texto faz questão de dizer que Pedro não estava perto. O texto faz questão de dizer que ele estava longe. E quando você está longe, acontecem algumas coisas. Vamos lá? Versículo de número 56 diz: e como certa criada, vendo-o estava sentado ao fogo, pusesse os olhos nele, dizendo, esse também estava com ele. Versículo 57, porém ele negou, dizendo, mulher, não o conheço. Irmãos, você acha que... Assim, o segundo ponto que eu quero falar é que quando você está longe, você começa a fazer coisas, falar coisas, andar de um jeito que nega Jesus. Pastor, você é louco? Eu negar Jesus? Jamais. Nega. Tudo aquilo que você faz contrário à Bíblia, você está negando o sacrifício dele. Se você sabe que tal coisa entristece o Senhor, você sabe, e você faz, é como se você estivesse lá crucificando Jesus de novo. É você estivesse falando para ele, eu não preciso do teu sacrifício. É como se você falasse assim para ele, olha, eu estou muito bem sem o teu sacrifício, eu consigo viver sem me arrepender, eu consigo viver sem me achegar a ti, eu consigo viver longe, eu consigo caminhar com as minhas pernas, eu consigo caminhar sozinho. Quem se lembra da passagem do filho pródigo? O filho pródigo, quando ele achava que ele podia levar uma vida da maneira que ele queria, o que ele falou para o pai? O que ele fala para o pai? Me dá a parte da herança que me compete. Espera aí, pai, ele não morreu. Como que você está pedindo uma coisa que o pai não morreu? Herança? Mas por que ele pediu? Por que ele queria sair de casa? Porque ele não concordava com a maneira em que o pai fazia as coisas. O que ele fala? Vou morar só. Eu sou o cara, vou morar sozinho. E aí ele faz o quê? Abandona o pai. E aí o texto diz, e ele foi viver dissolutamente. Pastor, o que é viver dissolutamente? Irmão, começou a pagar rodada de bebida para todo mundo, começou a sair com prostituta, começou a viver uma vida, curtir a vida doidada. Vou curtir. No meu pai não manda mais em mim, agora eu vou que vou. O que ele fez? Foi viver a vida e nem aí com o pai. Diz que o dinheiro acabou, sobreveio uma grande fome naquele lugar. E o que aconteceu? Ele foi cuidar de porco.
Começou a passar fome, teve que comer o que os porcos comiam. Para um judeu cuidar de porco, pense um bacana agora, pense num milionário, num sheik. Pensou num sheik? Pense agora o sheik tendo que ir catar lixo no lugar mais imundo que você conhece. Isso daí era o mesmo sentimento que aquele jovem, um judeu, cuidar de porco. Se eles não comem porco, quanto menos cuidar de porco. Cuidar de porco é cheiroso, né? Aquele homem, diz o texto, caindo em si, deu um estalo na cabeça dele e falou: poxa, os trabalhadores do meu pai estão melhor do que eu. Ó, vou voltar para a casa do meu pai, porque talvez ele me aceite até como um trabalhador. Não foi isso? Quando Pedro ele é questionado, ele estava longe, não estava? Ele faz o que quando pergunta? Oh, você estava com ele? Ele fala o quê? Quantas pessoas que quando perguntam, você vai na igreja? Não. Você é crente? Muitas das vezes negamos Jesus com as nossas atitudes. Quando você está longe de Jesus, fazemos coisas que agradam ou desagradam a Jesus? Fazemos muitas coisas. Quando você começa a levar uma vida de qualquer jeito, quando você começa a se esquecer do que Jesus morreu por você na cruz, você não está aqui porque você quer, você está aqui porque Jesus te chamou e te escolheu para estar aqui. Quando você começa a se esquecer que Ele te chamou, que Ele te escolheu, que Ele morreu na cruz por você, que Ele padeceu dor, chorou, sofreu, quando você vai esquecendo disso, você começa... Eu me lembro de uma coisa, que quando eu estava no mundão, enquanto eu estava bem, tinha bastante amigo comigo. Quando eu comecei a ficar numa pior, não tinha mais amigo. Quando eu não pagava mais rodada de bebida, quando não tinha mais cocaína para me cheirar, quando não tinha mais maconha para a gente fumar, quando não tinha mais cigarro para eu dar para os outros, quando eu não estava mais com os amigos de cotovelo. Conhece amigo de cotovelo? Encostado no bar, tomando uma. Quando não tinha mais o que dar, eu me vi sozinho. E um dia, foi quando as coisas começaram, eu comecei a ver de uma outra maneira. Eu estava andando na rua e encontrei uma pessoa que eu não via há bastante tempo. E quando ela me viu, ela não abriu os braços e veio me dar um abraço, ela não veio me cumprimentar. Ela fingiu que não me viu. Atravessou a rua e ó. Quando nós deixamos de olhar para a graça de Jesus, para o sacrifício de Jesus, nós começamos a negá-lo. Oh, você é cegueiro? Não, nem conheço. Ah, mas você é paredão? Não. Eu? Não, eu não. Aquele homem, como ele estava caminhando, seguindo Jesus ao longe. Aquele homem estava com medo. Quando questionaram, mas você parece um dele, você é um dele, você estava com ele. Eu não. Quantas das vezes, pensa aí, quantas das vezes que a sua atitude, a minha atitude, não desagradou o Senhor. Depois você fala, nossa. Muitas coisas que nós fazemos, pensamos, a maneira que agimos, nós desagradamos ao Senhor. Tem muita gente que fala de Deus, mas é da garganta para fora. Tem pastores que falam de amor e não ama ninguém. Tem irmãos que falam que é o amor para fora. Como que manifesta o amor? É com a sua atitude. Como que você sabe quem ama Jesus? Não é pelo que ela fala, é da maneira que ela age, é da maneira que ela caminha, é da maneira que ela se porta, é da maneira que ela conduz a sua vida, é da maneira que ela vai na padaria, é da maneira que ela trata as pessoas que estão ao redor dela, é da maneira que ela se porta com as pessoas que trabalham com ela, é da maneira que ela se porta com o vizinho dela, é da maneira que ela vai aqui, vai ali, todo mundo olha para ela
caminha com Jesus, essa pessoa ela não nega Jesus. Olha, vai pedir oração para fulano, fulano ora, fulano tem vida com Deus. Muitas das vezes negamos Jesus com atitudes, porque aquilo que nós falamos é encoberto por aquilo que nós agimos. Vou repetir, aquilo que nós falamos é encoberto com aquilo que nós agimos. Tinha um rapaz que, quando a gente começou a fazer o trabalho na cadeia, e aí pastor, pai do Senhor, falei, e aí filhão, encostado no culto ali, vou. E aí a hora que a gente saía, eu já vi aquele camarada, eu falei, opa, esse cara aí na próxima vez que eu encostar aí, ele vai ver como funciona. Passou da outra vez, e aí pastor, pai do Senhor, eu falei assim, como você pode falar pai do Senhor, você não é crente, larga o crime e vai para o barraco da igreja, vai ser crente, vai para a igreja, vamos ver como que é aqui dentro. Larga a biqueira, larga o tráfico, larga de dar revolvada, larga de dar um espeto nos outros. Vamos lá, vamos ver se você quer mesmo, vamos ver se você quer dar paz do Senhor. Quando você chegar lá dentro mesmo, larga o conceito que você tem, vai para o barraco da igreja, vai ser crente. Aí pastor, nem dá. Depois daquele dia nunca mais encostou para ouvir a palavra. Ele queria enganar quem? Eu? Jesus já estava lá antes de eu entrar. Ele falava, pai do Senhor, se passava por crente, mas atitudes dele falava quem ele era. Como se eu fosse bobo. De bobo nós não tem nada, eu tenho cara de bobo, mas bobo nós não é. Chamei ele e falei, filhão, é o seguinte, larga tudo e vamos ver como que é. Não, pastor, eu falei, vamos lá, eu pulo na bala por você. Vamos lá, tem que conversar com quem? Vamos desenrolar. Vamos lá, larga tudo, vamos servir a Deus. Quis servir Deus? Quis nada. Aí quando me via, quando a gente entrava, me via ele ó para o outro lado. Não tinha mais paz do Senhor. Eu falei, tá vendo como funciona? E não é assim nos dias de hoje. É assim. As pessoas dizem uma coisa, mas a sua maneira de viver diz outra. As pessoas colocam lá, entra na minha casa, e depois está lá uma música profana, uma música mundana, uma música que diminui uma pessoa. É uma coisa horrível. E você acha que Jesus, quando acontece isso, Jesus fica como? Jesus olha e fala assim, eu morri por você na cruz do Calvário, para isso? Então Pedro, ele começou com o quê? Seguindo Jesus de longe. Seguindo Jesus de longe, ele faz a segunda coisa, que é o quê? Negar. Ele começa a dissimular. Não, é que eu nem conheço. Irmão, ele fala que não conhece Jesus. Andou 3 anos com Jesus. Não, nunca vi. Andou 3 anos com Jesus. Nunca vi. Não, você é Galileu. Você conhece ele. Estava com eu. Rapaz, homem, rapaz. Eu não conheço esse cabra não. Eu não sei nem quem é. Conversa. Terceira coisa. Versículo de número 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele havia dito. Jesus precisou falar alguma coisa? Jesus só faz o quê? Olha aqui para mim. Olha aqui. Imagina só, nas horas que ninguém está vendo, num lugar que você acha que ninguém te conhece. Imagina só quando você está sozinho, achando que não tem ninguém ali.
De repente, você olha para o lado, está Jesus assim para você. Ele estava lá dentro, entre o alpendre onde ele estava e o pátio. Quando Pedro fala isso daí, quem que olha para ele lá de dentro? Na hora que Jesus olha para ele, na hora que Jesus cruza olho com olho, sabe aquele negócio na bolinha? Quando cruza aqui, ó, quando bateu aqui, ó, a hora que bateu o olho em Jesus, Jesus estava com aquele olhar profundo. Qual que foi a terceira coisa que aconteceu com Pedro? Ele teve que encarar aquele que ele disse que não conhecia. Por um breve período ele tinha esquecido do que Jesus falou. Quando ele bateu olho com Jesus, olha quem está olhando. Olha quem está ali. Naquele momento que ele olha para Jesus, ele se lembra de tudo aquilo que Jesus havia falado para ele. Jesus alertou ele. E quando nós fazemos as coisas e a palavra de Deus vem logo em seguida e fala, e aí? Qual que é o sentimento? Como que é a sensação? Como que funciona? A frustração de Pedro. De repente, olha que ele olha, não, eu não conheço ele, eu não sei quem que é e tal. Pela fresta do negócio. Jesus está fitando ele. Jesus está encarando ele. Aquele que ele disse que não conhecia. Aquele que ele disse. E ainda Jesus fala a ele, Pedro, na hora que o negócio esquentar, você não vai apenas correr, você vai correr e vai espanar. Você vai me negar, você não vai segurar, você vai embora, você não vai segurar. Ah, Senhor, que é isso? Eu vou, que estiver aqui. Não, vamos, não vou deixar levar o Senhor. Olha que a giripoca piou, além de ter corrido, além de ter negado, ele ainda tem que olhar para Jesus. E quando ele cruza olhar com olhar, vence o sofrimento. Irmãos, naquela hora, ele viu que ele tinha acabado de colocar 3 anos de convivência com Jesus. Aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu, de deitar ao lado de Jesus, de comer na mesa. Eles participaram da ceia um pouco antes. Eles estavam participando da ceia. Ele estava braço a braço com Jesus. E de repente, o que ele faz com Jesus? Não sei quem é. Eu não sei quem é, não. Imagina Jesus olhando para ele. Que situação. Você acha que Jesus está como para mim e para você? Os olhos de Jesus estão sobre a terra, irmão. Salmos 33. Os olhos do Senhor estão sobre a face da terra, contemplando tanto os maus como os bons. Os olhos do Senhor estão olhando para mim e para você a todo momento. Os olhos do Senhor estão fitos em nós. Quando a gente pisa na bola, o Senhor está de olho em nós. Quando nós fazemos coisas que não agradam a Deus, o Senhor está de olho em nós. Quando nós caminhamos de uma maneira que não agrada a Deus, Deus está de olho em nós. E aí, aqui eu encerro. Versículo de número 62. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Essa expressão chorou amargamente, ela tem um sentido que Pedro, ele se angustiou dentro dele, de tal maneira. Pedro, ele reconhece naquele momento, quando ele sai, ele vê a amargura de alma tão grande do que ele acabou de fazer, que ele toma a atitude mais sensata que um homem poderia
você cair. A questão não é você fazer as coisas. Irmão, eu dou motivo para Jesus me odiar todo dia. E eu não consegui ainda fazer com que Ele me odiasse, porque Ele me ama. Nós damos motivo para Jesus fulminar nós todos os dias. E nós não conseguimos isso, porque Ele ainda... Aquele homem, ele faz o quê? Ele sente uma amargura, ele acaba de ver o que ele acabou de fazer, ele fala assim, peraí. Ele sai e faz a coisa mais sensata que um homem pode fazer: reconhecer o seu erro e se arrepender. Pedro, a partir deste momento, ele não foi igual Judas. Judas traiu Jesus e não se arrependeu. Judas, ele traiu o Senhor, chamou Ele de amigo, deu um beijo e chamou Ele de amigo no Getsemane, vendeu o Senhor. Se ele tivesse se arrependido, não se arrependeu, ele foi fazer o quê? Ele foi se enforcar. Ai, estou tão arrependido que eu vou me matar. Ai, eu estou tão arrependido. Irmão, chorar não move o coração de ninguém, não. Não é o quanto você chora, é o quanto você se arrepende e se humilha perante Deus. Chorar, eu lembro de uma pessoa, que eu vou contar agora, a Jéssica vai lembrar. Fazia um monte de coisa, fazia um monte de presepada. Aí dava uma semana. Ai, Jesus! Aí dava na outra semana. Aí dava uma outra semana de novo. E de novo. E de novo. Eu te pergunto, essa pessoa, o choro dela é de arrependimento? Porque se a pessoa se arrepende, ela nunca mais volta a praticar. Nós não vemos Pedro negando o Senhor novamente. Tanto é, quando Pedro, ele toma uma pisa. Irmãos, Pedro toma uma pisa. Pedro, ele toma uma coça, ele toma um pau de maluco, tão doido. E ele fala, ó, e você não pode mais ensinar, hein? Para de pregar esse tal de Jesus. O camarada acaba de tomar uma pisa, em vez de ele sair se lamentando, tudo quebrado, ele sai todo feliz. Ah, eu fui digno de tomar uma pizza por amor ao Senhor. Oh, eu fui digno de tomar uma surra, um pau de maluco. Me quebraram na peia. Mas estou feliz, glória a Deus. Irmão, que coisa de doido. Ele acaba de tomar uma pizza, em vez de ele se lamentar, o que ele faz? Ele se alegra. Mas por que ele se alegra? Ele se alegra porque ele já sofreu amargamente por negar o Senhor lá atrás. De ter que olhar na bolinha dos olhos de Jesus e ver Jesus assim para ele, ó. E aí, Pedrão? Você não ia comigo? Você não me abandonar? Você tal? E aí, Pedrão? A experiência amarga desse discípulo, de ter caminhado ao longe. Mas só que no final dessa experiência, ele chega à conclusão que ele deveria se arrepender. Cristianismo sem arrependimento não é cristianismo. Ah, pastor, eu tenho que me arrepender agora. Todos os dias. Todos os dias devemos nos lamentar. Quando a pessoa acha que ela é autossuficiente, Jesus falou o que para a igreja de Laodiceia? Tu és miserável, cego, pobre, nu. Tu és um miserável. Ele fala, Jesus está falando isso aí para uma igreja que se achava acima de tudo. Pessoas que se achavam acima de, praticamente eles eram quase deuses. E Jesus falou o que para eles? Tu não sabes que é cego, pobre, nu, miserável? Pedro, ele tem uma experiência amarga, mas essa experiência amarga levou ele para um lugar aonde ele deveria ter ido mesmo, que era aos pés do Senhor, o arrependimento. Difícil é quando levamos uma vida cristã sem se arrepender. Difícil é quando você olha para a tua vida e você não enxerga que você é um miserável.
Agostinho, ele disse: o meu maior pecado é de nunca ter me achado um pecador. O maior pecado desse homem, ele disse que ele olhar para ele e achar que a vida dele é uma beleza, que ele não é pecador, que ele não leva uma vida que desagrada a Deus. Pedro é levado ao arrependimento. Ele sai daquele lugar, chora amargamente para ser uma outra pessoa, para ser uma pessoa totalmente... Irmão, nós não vemos Pedro negando mais o Senhor. Enquanto um sai para se enforcar, o outro sai para se arrepender, porque ele acabou de ver que ele não tinha toda aquela firmeza com Jesus que ele disse ia ter. Ele acaba de ver com os próprios olhos dele que aquela força que ele tinha, que ele acabou de ver que ele não tinha nada, que na hora que o negócio apertou, que ele precisava mostrar, e aí, você estava com ele? Estava. Então você vai para lá também. Bora. Vamos lá. Mas você vai ser julgado. Vamos. Imagina só, Jesus sendo crucificado e quem está do lado dele? Pedro junto com ele. Falei para o Senhor que eu estaria com o Senhor até o fim. Estamos juntos. Não, na hora que o bicho pegou, na hora que a oferta aparece, na hora que os pratos aparecem, na hora que as coisas vendem contra nós, é difícil falar não para a nossa carne, é difícil falar não para os nossos desejos, é difícil falar não para as coisas que nós ansiamos. Às vezes nós queremos tanto certas coisas que nós passamos por cima da palavra de Deus, passamos por cima da vontade de Deus, passamos por cima daquilo que Deus tem para nós, porque queremos muito determinadas coisas e acabamos negando o que Jesus tem, acabamos brigando com Jesus, falando não, mas eu não quero ir, e acabamos, irmãos, estando muito longe. Tudo que Pedro passou, toda a angústia de Pedro, toda a aflição de Pedro, foi num objetivo que ele passou. A angústia de um discípulo foi para levá-lo ao arrependimento. Amém? Amém. Eu quero fazer uma oração. Vamos todos nos colocar em pé.